Gente, aqui é Johnny. Vou dar aqui um segundo vídeo de parte elétrica aqui para vocês, tá? A elétrica do carro, ela vai começar aqui, ó, na bateria. Aqui tem o polo negativo e o positivo. Você que eu acho que quase todo mundo tem a noção de saber o que é um positivo e um negativo do carro. Mas para aqueles ainda que não sabem, o negativo é esse. O positivo é esse. Geralmente ele vem com a bitola do fio maior, fio vermelho, que é o positivo. A bateria vem aqui no cofre do motor. Ela trabalha com 12 volts, a bateria. É muito importante ela estar carregada, funcionando perfeitamente para alimentar módulos, sensores e atuadores do carro. Alguns sensores são, a maioria é 5 volts, tensão de 5 da bateria. Outros a bomba recebe 12, tensão de bateria. Então eu estou ensinando aqui vocês, o princípio sai daqui. A bateria alimenta todos os sistemas do carro, sensores e atuadores e módulo, lâmpada, painel de instrumento e todos os sensores e atuadores do carro de parte elétrica. Tudo sai daqui, ó, dessa parte aqui da bateria. É muito importante ela estar carregada, bem carregada e funcionando perfeitamente, porque se ela tiver com algum defeito, se ela tiver com problema já nas placas, que ela tem um monte de placa dentro, às vezes ela começa a colar e dá defeito. Às vezes o carro não chega nem a funcionar, somente por causa da bateria. Às vezes é defeito no alternador, mas agora não vem o caso. Quero que vocês foquem aqui na bateria. Aqui sai alimentação para todo o sistema do carro. Vocês têm que entender uma coisa, ela trabalha com 12, ela alimenta motor de partida, alternador, ela alimenta sensores e atuadores, sensor de rotação, sensor de fase, ela alimenta os bicos, injetores com pulso. O que vocês têm que entender que ela trabalha com 12 volts, a bateria. Toda vez que você for medir aqui com um multímetro, que você pegar seu multímetro aqui, você pega o multímetro aqui, aí põe na escala de 20, ó, tensão de corrente contínua, de 20. A ponta de prova vermelha lá no borne vermelho da bateria e a preta no negativo. Ponta de prova vermelha no positivo e a ponta preta no negativo. Quando você pular na bateria, aqui no visor do multímetro tem que dar 12 volts, que é a tensão de bateria, que ela trabalha, a bateria ela é 12, entendeu? Ela é 12 volts. Deu 12, a bateria tá ok. Deu 8, 9, a bateria tá ruim. Pois, se no caso ela tivesse descarregada por algum curto-circuito que tenha no carro, uma lâmpada que está dando curto, que tá dando fuga de corrente, pode ser isso. Às vezes a bateria aqui já está ruim, mas isso aí não vem ao caso agora, porque já para você testar circuito aqui aberto, curto-circuito no carro, é o passo mais avançado. Quero que você foque agora aqui só como testa a bateria. 20, tensão, corrente contínua, 20K aqui, ó. Tem que dar 12 aqui, ó, testando a bateria. Tem que dar 12 lá no multímetro. Ponta de prova vermelha no borne positivo, ponta de prova preta no borne negativo. Ponta de prova do multímetro vermelha aqui, ó. Ponta de prova preta aqui, que é os dois bornes da bateria, que esse carro está sem bateria. Tem que dar aqui no multímetro 12, tensão de bateria. Ok, bateria está ok. Você já entendeu que a bateria ela trabalha com 12. Vamos partir do princípio aqui que você já entendeu que ela trabalha com 12. Ela alimenta motor de partida. Alimenta motor de partida. Aqui, ó. Alimenta alternador. Ela alimenta aqui, ó, os bicos injetores. Aí ela vai alimentar sensores, atuadores, atuador de marcha lenta, sensor do ângulo da borboleta, sensor de rotação e outros mais do sistema. Você tem que entender a partir do princípio que você entendeu que ela trabalha com 12 e alimenta esse sistema.
Mas você tem que entender uma coisa, que não quer dizer que ela trabalha com 12 e vai chegar a 12, tensão de bateria 12 volts aqui no sistema, não. Porque varia. Nessa hora aí você vai ter que entender, nos bicos varia, chega a 12, alguns chega a 12, outros chega a menos, varia nos bicos. Sensor de atuador da lenta, aqui ó, nas bobinas. Esse aqui é os dois conectores da bobina, das duas bobinas desse carro. Alguns trabalham com 12, outros com 5, chega a 5 na bobina. O que você tem que entender é quanto que chega, quanto que vai chegar aqui. Aqui é do sensor de rotação. Você tem que entender qual o princípio. O que acontece? Ele é alimentado, ele tem que receber a alimentação da bateria para o sensor poder trabalhar. Primeira coisa que você for testar, qualquer coisa que você for testar no carro, se é um sensor de rotação, se é aqui ó, os bornezinhos de alimentação da bobina, se é aqui os bico injetor, a primeira coisa, uma regra que você tem que fazer para você testar. Primeiro, testou a bateria, tá ok, tá boa? Pronto. Você vem aqui e testa se está sendo alimentado. Aqui chega a alimentação da bateria. Aqui ó, é conectado no bico. Se não estiver chegando a alimentação aqui da bateria, não vai funcionar. O bico não vai funcionar porque ele não está sendo alimentado, ele não está tendo pulso de acionamento. O que acontece? Você vai ter que ver se não tem fio rompido aqui. Está aí circuito aberto. Por que não está? Você vai ter que verificar por que não está chegando. A regra que eu quero explicar aqui para vocês, a bateria trabalha com 12. Ela alimenta todo esse circuito aqui que eu estou falando para vocês aqui, ó. Vocês têm que entender que cada um circuito desse aqui é tanto de bobina, aqui é da bobina, aqui ó, do sensor de rotação. Vocês têm que entender que cada sistemista que eu falo é o fabricante do módulo, ele trabalha com estratégia diferente. O que acontece? Você vai ter que saber ler um diagrama elétrico do carro. Você vai ter que puxar o diagrama elétrico ali daquele carro no momento que você for fazer uma reparação, para você entender qual a estratégia que aquele sistemista ali usa, porque varia. Bosch, Delphi, Denso, o sistemista de fabricante de módulo, eles usam, cada um usa uma estratégia diferente. Magneti Marelli, que é particularmente mais da linha Fiat, eles usam estratégia diferente. Vocês não podem comparar uma estratégia muitas vezes de um exemplo aqui de um sensor de rotação, de um Bosch, para um Delphi ou para um Magneti Marelli. O que vocês têm que ter em mão é um diagrama do carro, para você entender como que funciona, como que eles trabalham, se ele é alimentado com 5 ou com 12, como que aquele sistema ali opera. E nessa hora aí você vai ter que ter um diagrama do carro, bem aqui cômodo, ó. Sonda lambda, quanto é alimentado, se ela recebe de bateria 5 ou é 12, geralmente é 5 que recebe de bateria, tensão de bateria, ela recebe para ser alimentada. Você tem que ver quais os parâmetros dela, como que ela vai trabalhar, em certo tipo de temperatura. Isso você não tem como você guardar na sua cabeça. Você tem que ter um diagrama do carro. Você tem que ter um diagrama do carro para você entender qual a forma, porque o diagrama vai lhe conduzir, vai lhe dizer como que isso aqui atua, se ele recebe 12 de bateria ou se ele recebe 5 tensão de bateria. Por isso que de posse dessas informações, você já sabe que a bateria trabalha com 12 volts. Essa bateria alimenta todos esses sistemas, mas você não pode raciocinar que ela trabalha com 12 e ela vai alimentar todos esses sistemas aqui do carro, sensores e atuadores, motor de partida e alternador com 12 não. Vocês têm que entender que cada sistemazinho desse aqui, eles têm uma particularidade. Por isso que eu falo, tem que ter o diagrama elétrico do carro. Com o diagrama do carro você vai ver, quanto que essa bobina ela é alimentada da bateria. O diagrama vai dizer, é 12, é 5. Um sensor de rotação,
quanto que ela é alimentada de bateria, se ele recebe 12 volts ou se ele recebe 5 alimentação. O diagrama do carro, você vai ter que ter um diagrama, ele vai dizer para você. Aí, de posse dessa informação, você vem aqui e testa. Tá chegando a alimentação de bateria? Tá ok. Então, você já descarta a alimentação. Não é alimentação. Você já vai para o sensor de rotação. Você já descarta a alimentação, que a bateria, o módulo está alimentando. Então, você já parte para o outro lado, já vai para o sensor, bem como todo o sistema. Bico injetores. Testou, tá chegando a alimentação. Quanto que chega? Não sei, o fabricante que vai dizer. Você que vai ter que ler no diagrama aqui, ó. Quanto que chega aqui? Varia de cada sistemista de módulo para sistemista. Tá chegando quanto aqui? Verificou no diagrama do carro, chega 5, chega 12, tá chegando da bateria, a bateria tá alimentando, o módulo tá mandando o pulso, tá ok. Descartou já aqui os conectores do bico, já vai testar o bico. Geralmente o bico ele trabalha com a resistência, trabalha com a resistência de 15. Varia também, você tem que ter o diagrama do carro. No diagrama vai dizer bico injetores, cada um, resistência, vou dar um exemplo aqui, resistência de cada um tem que dar 15. Você testa a resistência de cada um bico. Deu 15, o bico está ok, você já descarta, já vai para outra coisa. Como que testa a resistência? Para testar a resistência do bico, você vem aqui, ó. Lembra que nós estávamos testando a bateria. Para testar a bateria, 20K, tensão contínua. Para testar a resistência, você muda aqui, ó. Resistência. Você associa como se fosse uma ferradurinha de cavalo. Toda vez que você pensar em resistência, você pensa na ferradurazinha do cavalo. Como se fosse aqui, ó, desenhozinho de uma ferradura de um cavalo. Testar a resistência. Você vai lá no bico com as duas pontas de prova do multímetro. Coloca no bico lá, naquele conectorzinho do bico. Testou, deu tensão, deu a resistência. O exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou chutar aqui um exemplo. É o Palio 98. A resistência dele é 15, tem que dar 15, a resistência de cada um bico, um exemplo. O 98, o 97, a resistência é o motor Fiasa, não é Fire não. A resistência dele tem que dar 15. Você testou aqui, ó, nessa escala aqui de resistência. Deu 15 nos bicos, tá ok, o bico tá ok, já descarta, já vai ver outra coisa, entendeu? Eu quero que vocês entendam que a bateria trabalha com 12, mas ela não alimenta todo o sistema com 12. Varia. Você vai ter que aprender diagrama elétrico. Não adianta você aprender um pouco de elétrico se você não souber ler um diagrama de um carro. Se você não souber ler um sistema elétrico do carro. Porque lá vai estar. Lá você vai adquirir aí um Dicatec ou uma oficina conectada. Você adquire, compra um pacote lá que vem o diagrama do carro. Aí você vai saber testar todos esses sistemas aqui do carro. Lá vai estar os parâmetros informando quanto que chega na bateria, quanto que chega numa sonda lambda. Lembrando, testou aqui, o bico está ok, resistência está ok. Varia a resistência de cada montadora. Esse aqui é um Fire 2002. A resistência dele já é diferente de um Paliozinho Fiasa, que esse aqui é Fire. O Fiasa já é um 97, 98. Esse aqui é um 2002. A resistência, eu não posso comparar a resistência de um bico de um carro desse com o de um Fiasa. Por isso que eu digo que varia. Tem que ter o diagrama elétrico do carro. Eu queria deixar até o momento só essa dica para vocês. Que vocês compartilhem, deixem um like. E eu vou fazer outro vídeo mostrando como que testa cada sensores aqui e atuadores desse carro. Até o momento que foi esse vídeo. Gostaria de deixar para vocês.